E aí, tudo pronto para uma aventura? Imagina só, a gente poder desvendar um tesouro usando nada mais, nada menos que um calendário. Pois é exatamente essa a nossa missão hoje, a missão do calendário do reino. Uma jornada por segredos que estão ali, escondidinhos nas datas e nos números. A aventura está só começando. Bom, a nossa história começa com um príncipe que encontra um calendário bem antigo, sabe? E nesse calendário, uma promessa misteriosa. Este calendário mostra os dias importantes para encontrar o tesouro. Pronto, o desafio está lançado oficialmente. E claro, como em toda boa caça ao tesouro, a gente precisa de uma chave para decifrar o mapa, né? Nesse nosso caso, as chaves são os números ordinais. Eles são, assim, a peça que faltava para a gente conseguir destravar todos os segredos desse calendário. Então, vamos lá, né? Nosso primeiro passo na jornada, dominar a nossa chave, os números ordinais. Tá, mas o que são exatamente esses números ordinais? É simples, olha só, são os números que a gente usa para indicar posição, tipo numa corrida, sabe? Ou ordem, como nos passos de uma receita. E o mais importante para nossa missão, datas. Olha aí nosso kit de ferramentas completo. A partir do número 4, reparou que tem um padrão? A terminação TH aparece ali em fourth, fifth, sixth. A pronúncia desse TH, aliás, é um som super importante no inglês. Praticar a escrita e a fala é com certeza fundamental para a nossa missão. E aqui, olha, atenção, um dos maiores segredos do calendário, as 3 grandes exceções. Para os números 1, 2 e 3, a gente não usa TH de jeito nenhum. As palavras são first, second e third. Guardar bem essas 3 na memória é o segredo para não cometerem nenhum erro. Certo, com a nossa primeira chave em mãos, a missão avança. Chegou a hora de usar o que a gente aprendeu para finalmente decifrar as datas em inglês lá no nosso calendário. Olha que legal! A fórmula para ler as datas em inglês é super direta. São só 2 passinhos. Primeiro, a gente fala o mês, depois o número ordinal. É bem diferente do português, né? Que a gente fala dia X de tal mês. Em inglês é mais como janeiro 1º. Simples assim. Vamos ver essa fórmula funcionando na prática. Se o calendário marca ali January 1, a gente diz January 1st. Se aparece March 10, falamos March 10th. Entendeu a lógica? Funciona perfeitamente. Ok, agora que a gente já sabe ler as pistas, o próximo passo é saber fazer as perguntas certas. E para isso, a nossa palavra-chave vai ser when, que, como todo mundo sabe, significa quando. E a pergunta mais comum para a gente poder usar essa nova habilidade é When is your birthday? Ou seja, quando é o seu aniversário? Uma pergunta super simples, mas que abre um monte de portas para a gente praticar. A estrutura segue um padrão bem claro, olha só. Para perguntar, a gente usa when is e depois o evento. E para responder, a fórmula é it's on, seguido do mês e do número ordinal. É um modelo bem simples para qualquer conversa. Vamos aplicar isso a umas datas que a gente conhece bem. Por exemplo, When is Independence Day? A resposta, seguindo nossa formulinha, seria It's on September 7th. E o Natal? When is Christmas? It's on December 25th. Viu só? Com essa última chave em mãos, a nossa jornada chega ao fim. Missão cumprida. O tesouro que estava escondido no calendário agora foi revelado. Mas afinal de contas, que tesouro é esse? É o conhecimento. É a confiança para usar os números ordinais, a habilidade de falar qualquer data em inglês e o poder de perguntar e responder sobre eventos importantes usando o when. Esse é o verdadeiro prêmio. E é assim que essas ferramentas todas ganham vida num diálogo de verdade. Uma pessoa pergunta, a outra responde. Simples, direto e agora totalmente compreensível. Isso é a comunicação acontecendo. E agora, a missão passa para o mundo real. O conhecimento foi desvendado, o tesouro foi encontrado. Fica então a reflexão. Qual seria a primeira data a ser comemorada usando essa nova habilidade em inglês? Porque a aventura de aprender, essa continua sempre.